Segundo fontes que foram consultadas por esse jornal monopolista que falou na chamada, o político Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, ele se preocupa bastante porque os sauditas se importam muito com a questão palestina. As palavras dessa fonte, as ruas do Oriente Médio, isso é, o povo do Oriente Médio, também se preocupa muito com isso. Atualmente é um grande problema para essa normalização também os jovens da Arábia Saudita. Esses jovens, em particular, eles estão vivendo, muitos deles, pela primeira vez, um avanço tático muito importante da resistência nacional palestina contra Israel. Estão passando pela primeira experiência concreta da vida deles em torno desse tema. Então é natural que eles fiquem mais inflamados, fiquem mais solidários com o povo palestino e também mais propícios a condenar os acordos que o seu governo faz com Israel. Nesse sentido, o custo da normalização desses países para com Israel fica muito mais caro. Muito mais caro. Se a gente pegar antes do 7 de outubro, alguns governos estavam dispostos a fazer acordos de normalização em termos relativamente normais. Quando o 7 de outubro se impõe, governos, como o próprio governo da Arábia Saudita, passam a dizer que só vão normalizar laços com Israel caso haja uma série de pré-requisitos. Alguns deles são, por exemplo, o fim da agressão israelense à faixa de Gaza, a saída das tropas israelenses da faixa de Gaza e também o reconhecimento do Estado palestino com as fronteiras delimitadas em 1967 e com Jerusalém Ocidental como capital da Palestina. É nesse sentido que a gente diz que esses acordos de normalização ficaram muito mais caros. E ficaram muito mais caros em um sentido que favorece a resistência nacional palestina. A gente gostaria de destacar também que esses temores do Mohammed bin Salman, eles não são, vamos dizer assim, sem fundamento. Mas se a gente voltar um pouquinho na história e ver que em 1970, o então presidente do Egito foi assassinado justamente depois que ele assinou acordos de normalização com Israel. Década de 1970, justamente um momento muito explosivo ali das lutas de libertação nacional no Oriente Médio, particularmente na Palestina, época de origem e desenvolvimento inicial de grupos como a FPLP e outros grupos da resistência nacional palestina. E é nesse cenário que esse presidente do Egito assinou um acordo de normalização com Israel e acabou assassinado. E isso é o que está na mente também do Mohammed bin Salman. A gente vê, então, como que essa é mais uma das formas em que a operação Dilúvio de Al-Aqsa e o seu desenvolvimento do 7 de outubro até hoje, de fato, alterou toda a dinâmica da política regional do Oriente Médio. Mobilizar as forças progressistas, sejam elas forças militares ou não, ali do Oriente Médio, e isolar, descredibilizar politicamente o Estado de Israel, a resistência nacional palestina fez esse movimento de tornar muito mais caro esses acordos de aproximação e normalização. Esse preço a se pagar, de fato, favorece muito a Palestina, quando os termos são, como eu já disse, a saída das tropas, o fim da agressão e o reconhecimento de um Estado palestino. Então, a gente repete, é um desenvolvimento muito importante ali na política do Oriente Médio e mostra as capacidades aí do 7 de outubro, da operação Dilúvio de Al-Aqsa e de como que a resistência nacional palestina tem operado com muita sagacidade e com muita capacidade. Além da capacidade militar, uma sagacidade política muito elevada.